Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos começar um novo assunto. Tratamos agora sobre escrituração contábil. Naquela metodologia que eu já falei para você, que você vai aprender tudo de contabilidade, aqui é mais um avanço. Não esquecendo que é importante revisar os assuntos anteriores, principalmente contas contábeis, que é subsídio para você entender mais sobre esse assunto, que vai ter uma ramificação muito importante, que são os lançamentos contábeis. E aqui a gente já vai estudar o método das partidas dobradas. Método muito importante para o aprendizado de como é feito o registro na contabilidade. Fechou? Então, vamos lá estudar esse assunto tão importante e que é uma técnica contábil, conforme a gente já estudou em aulas anteriores. Então, escrituração contábil é o nosso assunto. Aqui estão as nossas redes sociais para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a dicas e materiais gratuitos. Escrituração. Então, escrituração é a técnica contábil utilizada para registrar os fatos contábeis que afetem o patrimônio das entidades. São todas nomenclaturas que iriam ser estudadas aqui, mas nós já demos spoiler em aulas anteriores. Já demos ali, né, o que iria ser falado. Então, fatos contábeis são acontecimentos que ocorrem na empresa e alteram o patrimônio, por isso são registrados. O registro é o que nós também chamamos de lançamento. É verificar, olha, comprei mercadoria, eu tenho que ir lá anotar. Comprei mercadoria. E como isso impacta o saldo das contas, que são os elementos patrimoniais do qual a empresa precisa controlar. Entendido? Então, esse ponto aí é muito importante. Voltando aqui, os fatos contábeis são acontecimentos que provocam alterações qualitativas e ou quantitativas no patrimônio das entidades. Fechado? E aí, nós vamos estudar bem isso. Por quê? Porque quantitativamente, claro que vai ter um assunto para explicar fatos contábeis, aí nós vamos detalhar mais isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes eu vou aumentar o meu ativo, vou aumentar o meu passivo, mas pode ter vezes que eu vou aumentar o meu ativo e diminuir o meu ativo de forma que a minha alteração é apenas qualitativa. Ou seja, eu estou trocando, por exemplo, dinheiro por mercadorias. Isso é uma alteração do patrimônio de forma qualitativa. Quantitativa é quando eu altero para mais ou para menos os itens que compõem o patrimônio, que são ativos, passivos e PL, e, claro, de resultado, receitas e despesas. Fechado? Receitas e despesas. Pronto? Muito importante isso, claro, essa parte de fatos contábeis, qualitativos e quantitativos, nós vamos detalhar mais quando for estudar o assunto fatos contábeis. Continuando, olha o que eu tenho mais. O registro dos fatos contábeis, ele é feito mediante sua descrição, nós já até falamos, em livros contábeis ou fiscais destinados ao registro das transações que afetem o patrimônio da entidade por meio de contas contábeis. Então vejam que esse registro, nós vamos fazer em livros, nós já até demos o spoiler, e isso é estudado aqui em escrituração. Os livros contábeis principais são Diário e Razão, e isso é feito porque afeta o patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações, e isso é controlado por meio de contas contábeis. Combinado? O ato de descrever um fato contábil é chamado de lançamento. Então, cada fato que alterou o patrimônio, eu vou ter um lançamento. E o conjunto dos lançamentos contábeis
Isso é chamado de escrituração. Combinado? Pronto. Excelente. Bom demais. Olha, a escrituração, então, não esquece, aqui é um ponto muito importante. O que é que acontece? Nós já até falamos. Olha, vendeu a mercadoria. Opa, eu vou fazer um registro. Registro é lançar. Eu vou lançar onde? Eu vou lançar nos livros. Eu vou lançar no livro diário, que vai ter o lançamento contábil, que a gente vai estudar cada vez mais a partir de agora. E eu vou ter o lançamento no livro Razão, onde eu vou lançar na conta. Aí eu tive o lançamento, que vai seguir um método próprio, definido pela contabilidade, e depois eu vou lançar lá na conta para saber qual saldo ela vai ficar depois que ela aumentar ou diminuir o seu saldo. Perfeito. Vamos avançando, olha aqui. E esse conjunto desses atos individuais, que são os lançamentos, eu vou ter o que nós chamamos da escrituração contábil. Seria o conjunto aí desses registros. Pronto. O que é que eu vou ter mais? Olha, eu tenho que a escrituração contábil deve ser executada. São regras que são utilizadas. Então, quando eu falo escrituração contábil, eu estou falando de registrar. Então, escriturar é registrar para eu saber o patrimônio da empresa e do seu resultado. Então, a escrituração deve ser executada em idiomas e em moeda corrente nacionais, ou seja, vai ser, no caso, o Brasil, e eu vou utilizar o real. Eu vou ter lá 10 mil reais. Em forma contábil, que a gente vai ver aqui, isso tem que ser registrado em ordem cronológica de dia, mês e ano. Então é isso. O que aconteceu no dia 2, eu só vou registrar depois do dia 1º. Perfeito? Bom demais. Ela deve ser executada com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. Show de bola? Ou com base em documentos de origem externa ou interna, ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Tá bom? Então, eu tenho que ter a documentação comprobatória disso. Tá certo? Então, isso vai ser feito em um livro, que nós vamos chamar, principalmente aí no lançamento contábil, o livro diário, que a gente vai estudar. Aí eu vou ter os lançamentos seguindo a ordem cronológica. Não pode conter rasuras, emendas ou borrões. E ele tem que ser feito com base em documentação ou elementos que comprovam. Então, por exemplo, vendi mercadorias. Aí eu tenho um documento, a nota fiscal que confirma. Paguei os salários dos funcionários. Eu tenho um comprovante de pagamento, um recibo ou um valor, né, um documento de transferência. Entenderam? Então, todos esses são itens aí. Como a escrituração ela deve ser executada. Tá bom? Os métodos de escrituração, eles são quais? Olha, eu vou ter o método das partidas simples, o método das partidas mistas e o método das partidas dobradas. São os métodos que são utilizados para a escrituração. Lembrando que a legislação brasileira ela não impõe expressamente nenhum método de escrituração. Porém, o método adotado no Brasil, que é adotado universalmente, é o método das partidas dobradas. Tá? Show de bola? Que é o que a gente vai explicar
para você. Fechado? Combinado? Pronto. Estamos aí. Muito preparados. E aí, método das partidas simples é o que, Felipe? Olha, método das partidas simples é eu, presta atenção, fazer um lançamento único em um determinado fato. Ah, eu comprei mercadorias. Eu vou ver. Ah, vou lançar só em estoque, por exemplo. Porém, pessoal, o método das partidas dobradas, ele é mais abrangente. Ele consegue ser mais transparente. Por quê, Felipe? Porque no método das partidas dobradas, o próprio nome já diz. Dobrada. Eu tenho no mínimo 2 lançamentos. Por quê? Porque eu vou ter um de origem dos recursos e outro de aplicação dos recursos. Eu vou ter um que é crédito e o outro vai ser débito. E a partir de agora a gente começa a avançar nesse método tão importante, que é o método das partidas dobradas e que justifica o ativo ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Tá bom? O patrimônio líquido. Pronto. Método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas surgiu em 1494, conforme nós estamos trabalhando aqui. Tá certo? E o próprio nome da diz. Método das partidas dobradas, eu tenho que ter pelo menos 2 contas. Eu posso ter mais de 2 contas. Tá bom? Esse método surgiu em 1494. Tá certo? O precursor dele foi Luca Pacioli. Então, todos já ouviram falar isso quando trata de contabilidade. Com o objetivo de quê? De controlar os componentes patrimoniais, bem como as suas variações. Por esse método, para toda aplicação no patrimônio, existe uma origem de igual valor. Lembrando que a aplicação, isso corresponde a quê? Isso corresponde a débito e a origem isso corresponde a crédito. Perfeito? Então, já sabem disso, tá, pessoal? E aí, com base nisso que foi tratado, eu tenho que sempre as origens são iguais às aplicações e os débitos são iguais aos créditos. Isso é a própria consequência desse importante método que é aí estudado por nós. Tá bom? Que ele é estudado por nós, que isso chega ao ativo igual ao passivo mais o PL. O princípio fundamental do método, que surgiu para auxiliar na escrituração dos livros contábeis, indica que não há débito sem que haja um crédito correspondente. Então, pessoal, quando foi criado, é origem e aplicação. E isso foi se transformando em débito e crédito. E vejam, origem é coisa boa, é crédito. A aplicação ficaria o débito. Eu estou aplicando o dinheiro.
Então, na hora de se utilizar, utilizou-se essas nomenclaturas, mas sempre analisando das pessoas em relação à empresa. Por isso que ele é um pouco invertido do que o normal. Então, o resumo desse método tem como essência que um ou mais débitos em uma ou mais contas deve ocorrer junto com um ou mais créditos equivalente em uma ou mais contas, de modo que os valores totais dos débitos e dos créditos registrados, eles tenham igual valor, conforme nós já mencionamos aqui também anteriormente. Então, esse é um ponto aí super importante. Tá bom? Então, fazendo aqui um estudo, como é que fica o nosso método das partidas dobradas? Então, pessoal, o método das partidas dobradas ele tem por base a teoria personalista e, conforme nós falamos, eu tenho no mínimo duas contas. Pronto? Então, o que é que a gente faz, pessoal? Olha, veja bem aqui como é que funciona isso. Então, eu tenho, vamos supor aqui, você que está me assistindo e o seu amigo decidem montar uma empresa. Cada um vai entrar com 30 mil. R$ 30.000. Que isso, conforme nós estudamos, é o quê? É a origem dos recursos. Fechado? É a origem dos recursos. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Eles se unem e decidem montar uma empresa, que nós vamos chamar aqui de empresa aprovados. Tá certo? Então, pessoal, a partir do momento que eles entregam o dinheiro para a empresa, tá certo? O que é que vai acontecer? Então, imaginem que eu sou a empresa e você, com seu amigo, sois sócio. Então, quando você entrega a empresa, ó, entrega o dinheiro para mim, que sou a empresa, o que é que vai acontecer? Vocês são credores da empresa e a empresa ela é devedora em relação a você e seu amigo. Ou seja, a empresa tem uma obrigação para com você e você tem um crédito em relação à empresa. Ah, Felipe, tranquilo. Então, voltando aqui, o que é que vai acontecer, pessoal? Olha, essa empresa, ela é uma pessoa jurídica. Tá certo? Ela não existe fisicamente.
Show de bola? Ela é uma pessoa jurídica. Então, a empresa, ela tem uma obrigação para com os sócios. E os sócios, eles são o quê? Eles são credores da empresa. Entenderam? Eles são credores da empresa. E aí o que é que a empresa faz? A empresa vai lá e, opa, ela entrega o dinheiro para o caixa. Lembra? O caixa, que é, conforme nós já estudamos várias vezes, o João. Então o que é que acontece, pessoal? Olha. E aí olha o movimento de débito e crédito. Então agora eu escolhi o João para ser o caixa. Então a empresa, ao entregar dinheiro para o João, isso é um bem da empresa. O João, ele tem um débito em relação à empresa. Ah, Felipe, entendi. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte. Aqui eu tenho um bem. Isso é o quê? E João se torna devedor da empresa. Fechado? Show de bola? E aí é assim que funciona, pessoal. Só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos, no slide seguinte, fazer o nosso débito e crédito. Tá certo? E aí, na hora de fazer o débito e crédito, como eu falei, não é aquele débito e crédito da pessoa jurídica em relação às outras. Depois, Felipe, então, o caixa é um bem, é um crédito da empresa, e realmente é no sentido jurídico da palavra. E o capital social ali, eu tenho, tá certo? Uma dívida com os meus sócios é um débito da empresa. Mas eu não olho assim. O débito e crédito da contabilidade é na visão das pessoas em relação à empresa. Então, nós vamos aqui, pessoal, ver o seguinte. Olha, anota aí. Eu vou olhar nesse ponto de vista. Então, aqui eu vou olhar o credor e o devedor. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o caixa e eu vou ter a conta capital social, tá? O caixa eu vou debitar 60 mil e o capital social eu vou creditar 60 mil. Claro que nós fizemos aqui para você show de bola? Utilizando a teoria personalista, mas pessoal, isso é inviável.
eu estou tendo um débito, eu entreguei o dinheiro, eu estou recebendo dinheiro. Não. Aí você está entendendo a metodologia do método das partidas dobradas. Aí você vai ganhar velocidade. E aí aqui eu vou ter um passo a passo para fazer o lançamento. Então eu tive uma origem de recurso que veio dos sócios e esse dinheiro foi aplicado em dinheiro que a empresa tem. Tá bom? Ou outra forma é o que? Olha, o caixa, ele é um bem, é um ativo. De acordo com a natureza das contas, o débito e crédito da contabilidade, ele tem natureza devedora. Então, como a empresa está recebendo dinheiro, o saldo do caixa está aumentando. Se ele tem natureza devedora, nós vamos debitar pelo débito e crédito da contabilidade. Capital social é um patrimônio líquido. Patrimônio líquido tem natureza credora. Se os sócios entregaram dinheiro para a empresa, o valor do capital social aumentou. Então, se patrimônio líquido tem natureza credora e ele aumentou o saldo, eu vou creditar capital social. Então, vejam que as origens foram iguais às aplicações, os débitos foram iguais aos créditos. Eu tenho várias formas de fazer, mas você vai ver o passo a passo, você tem que identificar a conta, que grupo ela pertence, se o saldo aumentou ou não, e aí eu vou analisar a tabela de débito e crédito. Claro que capital social é 60 mil credor, que representa que os sócios têm um crédito de 60 mil em relação à empresa. A conta caixa tem um saldo devedor de 60 mil, não porque é ruim, ela é boa, mas que representa os débitos da pessoa caixa em relação à empresa. E aí, para finalizar, eu faço aqui o balanço patrimonial. Tranquilo? Eu faço aqui o balanço patrimonial. Show de bola? Eu vou colocar de um lado o ativo, de outro lado o passivo, que são as obrigações com terceiros, e eu vou ter o PL. Eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter caixa, 60 mil, tá bom? E eu vou ter capital social, 60 mil. Eu vou ter um balanço do lado esquerdo 60 mil, do lado direito 60 mil, fechando aí a equação fundamental do patrimônio. Tranquilo? Perfeito? E assim nós concluímos esta aula para você.